Eu quero falar com você hoje sobre padrão de pensamento versus a mente de Cristo. O que é um padrão de pensamento? Vou dar alguns exemplos para vocês. São assim, ó: isso não é para mim, sou velho demais para isso, eu nasci pobre, vou morrer pobre, eu nunca vou ter a minha casa própria, eu nunca vou dar conta de terminar a minha faculdade, o meu casamento não vai dar certo, é impossível eu ter uma família harmoniosa, é impossível ter uma família na presença de Deus, porque na minha casa todo mundo, toda a minha família, os meus pais, os meus tios, os meus avós são separados. A felicidade dura pouco. Você está feliz? Ah, mas isso aí não vai durar muito não. Não te dou 15 dias para você já estar passando por um momento difícil e estar desanimado. Algumas pessoas dizem assim: a grama do vizinho é mais verde, porque é verdade, né, gente? Ou coisa do ser humano. Engraçado que a rede social, a internet, ela fez isso. Ela deu voz àquilo que o outro tem, muito mais forte do que o que você tem. Você tem uma vida simples, mas uma vida gostosa, uma vida harmoniosa, uma casa simples, mas uma casa que te dá paz. Mas aí você vai na internet, aí você vê o outro, você fala: a minha casa não presta, meu casamento não presta, eu não viajo para tanto. Olha só, ela viaja para aqueles lugares, olha as roupas que ela usa, olha isso, olha aquilo. E a gente começa a usar da comparação. Isso é um padrão de pensamento. Homens não prestam, todas as mulheres, elas são barraqueiras, né? Usei algo aqui. E eu quero dizer para você: quem aqui já disse uma dessas frases? Seja sincero. Eu vou levantar minha mão, eu sou a primeira, porque eu já disse muitas. Gente, isso faz parte do ser humano. É um padrão de pensamento. Concordam comigo, igreja? Verdade? O que nós temos que entender é que quem vive com Deus, quem vive de fé em fé, não pode ter esse padrão de pensamento. Você está aqui fazendo uma campanha de terça-feira, 7 semanas. Ah, bispo, eu já passei 7, já estou na terceira de 7, não importa. Eu lembro quando eu me formei e eu queria, antes de montar meu consultório, eu sou dentista antes de ser psicóloga, então em 99 eu me formei. Tem tempo, hein? 1999. E eu lembro que eu comecei uma campanha no ano de 2000, porque eu queria entrar por um programa do governo na área da saúde para trabalhar como dentista. Eram 30 horas semanais e para mim seria muito bom, que seria como um estágio, 2 anos, eram 3 anos o contrato. Para mim seria muito bom, porque até eu montar o meu consultório, eu tinha acabado de sair da faculdade. E eu lembro que eu vim fazer a minha campanha e eu fiz 1 ano de campanha. O meu milagre veio no final do ano de 2000. Eu consegui aquele estágio, eu fui contratada, não era concurso, era uma contratação que tinha de tempos em tempos do governo. E era um contrato e eu entrei, o meu foi de 2 anos, eu fiquei os 2 anos. Mas eu fiz e eu lembro que eu tive que trabalhar lá naquela época a minha mente. E uma coisa que eu fiz uma aliança com Deus foi de que eu faria a minha campanha de terça-feira, eu não faltaria, mas mais importante do que faltar é não permitir que um padrão de pensamento de derrota fizesse parte da minha mente. E eu estava orando hoje, eu estava em São Paulo, cheguei de São Paulo hoje, ontem eu tive um compromisso em São Paulo.
E eu estava orando, vim, né, no voo, acho, toda vez que eu viajo, eu gosto muito, ponho o meu fone, começo a orar, começo a ler, e Deus falando comigo no meu coração sobre a palavra de hoje. E o Espírito Santo falou no meu coração: o que adianta fazer uma campanha de terça-feira? O que adianta estar ali com teus pedidos, se não existe uma mudança no padrão de comportamento, no padrão de pensamento? Porque você está aqui, você está gastando o seu tempo, dando a tua energia, podia estar fazendo outra coisa, e aí você é roubado por causa do teu pensamento. Vocês estão me entendendo, igreja? Romanos, abre sua Bíblia comigo em Romanos 12:2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Querido, quero dizer para você, você não pode se conformar com este mundo. Você não pode se conformar porque os outros têm o padrão de pensamento. Então, porque o 90% do mundo tem um padrão de pensamento, então eu também terei, eu não escaparei. E eu quero dizer para você, você não terá, você escapará, porque nós não somos pertencentes àquele mundo. Deus é conosco, nós fazemos parte de uma, nós somos separados. Deus está conosco, e aqui diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo, é possível você transformar os padrões de pensamento. É possível. E ele diz: transformai-vos, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que quando você transforma a tua mente, você experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer que a perfeita vontade, a perfeita boa vontade de Deus aconteça na tua vida profissional, ministerial, familiar, emocional, em todas as áreas da tua vida? Sim ou não, igreja? Então você precisa renovar os padrões de pensamentos. Nós, queridos, presta bastante atenção, nós vamos ser tentados, o mundo vai tentar de toda forma, é uma artimanha do inimigo tentar roubar a nossa atenção, colocar dúvidas. E eu confesso para você que tem dias que as lutas são tantas, tem dias que eu passo por tantas situações que, se eu não vigiar a minha mente, o meu padrão de pensamento daquela situação está comprometido. Ontem eu estava conversando com uma pessoa em São Paulo que disse para mim: desde a pandemia eu comecei a frequentar igreja online. A igreja que tinha perto da minha casa, ela mudou muito, eu não me adaptei, e eu estou 100% no online desde então. E aí essa pessoa disse para mim, e eu permaneci firme, mas não é o suficiente. Eu achei interessante, e eu falei, por quê? E ele falou para mim, essa pessoa falou para mim, afetou os meus pensamentos, eu estou com medo. Eu tinha mais fé, eu tinha mais ousadia. E eu falei, mas como é que você viu isso? Ele falou, porque eu estou com pânico, porque qualquer situação me abala. E eu tenho certeza que uma das coisas é falta de ir até a igreja, falta de estar presencial na igreja. E gente, uma pessoa, é um empresário bem sucedido. E ele disse, eu preciso. Não tem Sara Nossa Terra perto da casa dele. Por isso que ele fica no online. E eu falei para ele, nós vamos ter que dar um jeito nisso. Só que ele identificou, eu preciso vigiar. Por quê? Porque eu fui afetado nos meus padrões de pensamentos.
Nós precisamos entender que os nossos pensamentos guiam as nossas vidas. E a forma de pensar começa a construir um padrão que vai sempre se repetindo. E isso nos leva a ter resultados. Então, gente, isso quer dizer que você é aquilo que você pensa. Você é um resultado daquilo que você pensa. Se você acredita que você nunca vai dar certo profissionalmente, que você nunca vai terminar a faculdade, que você nunca vai ter sua casa própria, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai ter sua casa própria, você nunca vai ter a profissão que você deseja, você nunca vai concluir a faculdade. Nunca. Porque aquilo que você pensa determina o seu resultado. É igual quando você está fazendo um exercício, está na luta para emagrecer, para mudar de vida. O médico chegou para você e disse: você precisa perder 10 quilos, você precisa mudar, suas taxas estão alteradas, não tem mais jeito, você vai ter sérias consequências. E você começa uma mudança, exercício, mas a sua mente é assim: eu nunca vou emagrecer 10 quilos. É impossível eu emagrecer 10 quilos. É impossível eu parar de comer doce. Você tem, todos os dias você pensa nisso. Não dou conta de parar de comer doce. Não dou conta de parar de comer açúcar. Não dou conta de parar de comer leite. Glúten, sei lá, essas dietas aí que tem tudo quanto é jeito. Eu vou fazer uma cirurgia em março, depois da conferência. Eu machuquei meu joelho, rompi nas férias, na minha viagem. Fui fazer uma estripulia no meu esporte que eu estava fazendo, no esqui, e rompi o ligamento cruzado anterior. Estou andando, eu estou fazendo fisioterapia, está muito melhor, mas precisa fazer a cirurgia, não tem como. E aí o Julian, que vai me operar, falou: você precisa fazer 4 semanas de fisioterapia para o joelho desinflamar, para você estar bem para a cirurgia, que você vai recuperar mais rápido. E aí, nisso, o meu nutricionista falou: corta todo o leite e todo o queijo, toda a proteína animal, leite e seus derivados. Eu saí do consultório dele, primeira coisa que eu falei: nunca vou conseguir ficar, impossível. Porque eu cortei glúten, eu cortei açúcar, não faz parte da minha rotina, mas eu nunca cortei o queijo. Eu não gosto de leite, eu não tomo leite. Às vezes eu tomo leite um pouquinho com café, só que eu não posso tomar café. Então, como que eu não posso tomar café? Eu não tomo leite. Quando eu tomo café escondido do Lucas. Porque se ele me ver tomando café, ele briga comigo. Gente, vou confessar, ele não está aqui. Aí de vez em quando eu tomo escondido dele, entendeu? Aí ele chega e bota assim... Nossa, ele pega muito no meu pé e realmente não faz bem pra mim. Mas é que tem dia que tá vendo, ó? Tem dia que é difícil deixar de tomar café, isso é um padrão de pensamento. Isso faz parte, é muito difícil, a gente tem que lutar contra isso. E eu falei: eu nunca vou conseguir ficar sem, impossível, eu tiro qualquer coisa, mas não tiro o queijo de mim, não. E aí, naquele dia eu falei: eu tô errada. E aí o meu nutricionista falou: Priscila, você precisa, vai te desinflamar, você vai recuperar mais fácil. E quando o Julian chegou para mim e falou que eu teria que ficar um tempo sem fazer exercício, e quem me conhece sabe que eu sou muito ativa, principalmente com exercício, então eu já estou pinando. Aí eu falei: eu vou fazer tudo que tem que ser feito, vou seguir direitinho, porque eu quero recuperar antes do tempo. E acho que eu cheguei de viagem dia 26... No primeiro domingo de fevereiro, eu comecei essa nova alimentação. E desde então eu estou sem o queijo e sem o leite. Foi difícil? Foi, mas eu estou conseguindo. Estou viva, não estou mal-humorada. E vamos que vamos. É por um objetivo. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque se você não muda esse padrão de pensamento, você se boicota. Você está aqui 7 semanas lutando para fortalecer a tua fé, querendo o milagre completo na tua família, no teu casamento, restauração dos teus filhos, uma causa na justiça. O Lucas já contou para vocês, a família dele tinha uma causa de 30 anos, ainda está no processo, mas ela está praticamente resolvida. Até julho, provavelmente, o juiz já vai encerrar tudo.
30 anos. Acho que vocês assinaram, foi final de 2020, né, Sam? Dezembro de 2020, a mãe dele assinou um contrato com um loteamento que eles têm de uma área enorme em Anápolis, porque o juiz deu causa ganha para ela, depois de 30 anos. Mas o Santiago e o Lucas fazendo campanha, declarando. Eles sempre falaram, nós não vamos esperar a nossa vida para formar a nossa família dependendo disso, mas eu não vou desistir. Deus é fiel e esta situação vai se resolver. Isso é um padrão de pensamento, é uma renovação da mente. Agora, o mundo lá fora diz para você o quê? Impossível. Quantas pessoas chegaram para o Lucas e para o Santiago? Quantas pessoas têm causa na justiça e vêm pedir oração para nós e dizem, o juiz diz que é causa perdida. E eu lembro do bispo Rodovalho contar alguns testemunhos onde ele diz, para o juiz é causa perdida, mas para Deus não há nada perdido. Amém. Eu lembro quando meu pai, o bispo Rodovalho, sentou com o Lucas na minha casa e disse, você precisa entrar junto com o seu irmão e você precisa convencer a sua mãe de trocar o advogado. Vocês vão sim reverter e isso vai sair ainda para abençoar a família de vocês. E eles se agarraram naquela palavra. Renovação da mente, padrão de pensamento. Quantos aqui estão satisfeitos com os teus resultados? Quantos aqui querem que esse ano de 2022 seja diferente, resultados diferentes? Queridos, se você quer resultados diferentes, então você precisa ter um padrão de pensamento de vencedor, porque só tem resultados diferentes, só tem sucesso aquele que tem padrão de pensamento de um vencedor. E padrão de pensamento de vencedor é homem e mulher que tem pensamento, a mente de Cristo. Fé. Do que está cheia a tua mente? De incertezas, de dúvidas, de porquês. Para os meus resultados serem diferentes, preciso aprender a pensar diferente. A mente de Cristo, eu não sei quantos já leram, eu e o bispo Lucas temos um livro chamado A Mente de Cristo, Mente Invencível. Esse livro, ele é vendido ali na livraria, ele é maravilhoso. Dá de presente, é tarefa que eu sempre dou para qualquer pessoa que chega para mim e fala, bispo, eu tenho muito problema com pensamentos. Eu entrego o livro e dou de presente e falo, você precisa ler esse livro. Porque é um livro fantástico que vai te ajudar. A mente de Cristo é uma mente que constrói. Preciso ter uma nova maneira de pensar. Queridos, você está aqui fazendo campanha, presta bastante atenção. Não adianta você vir em terça-feira fazer a sua campanha, 7 semanas, vir para o altar, se não há uma mudança nos seus pensamentos. O que adianta você vir aqui para o altar? O que adianta você vir fazer 7 semanas, mas a sua mente, o padrão de pensamento é, vou botar lá, vou orar, mas não vai dar certo? Mas é impossível. Aquele juiz não vai aprovar, não vai me dar causa ganha. Todos os médicos já condenaram, não tem mais solução para o meu caso. E é assim que as pessoas são. Mas aí, elas têm esse padrão de comportamento, de pensamento, mas elas vêm fazer 7 semanas. É esquizofrênico. Isso é esquizofrenia, sabia? É você dizer uma coisa e agir de maneira diferente. Famílias que têm pessoas esquizofrênicas, elas foram para um mundo paralelo, porque elas não aguentaram isso. Elas viam na casa delas, falam uma coisa, mas vivem outra. Elas não suportam. Uma das coisas da esquizofrenia é isso, que desenvolve a esquizofrenia. A principal força da mente,
presta atenção, a principal força da sua mente é a capacidade de construir e alimentar. A sua mente é capaz de construir e de alimentar o teu interior. Quando você é cheio do Espírito Santo, Deus preenche os seus pensamentos, Deus preenche a sua mente, Deus muda as suas emoções e Deus gera em você novas atitudes. Então vou repetir. Quando você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo preenche os teus pensamentos, preenche a tua mente, muda as tuas emoções e gera novas atitudes. Glória a Deus. Você precisa sair dessa noite aqui entendendo, eu preciso mudar a maneira que eu penso. A minha vida é resultado dos meus pensamentos. Se você sair daqui e pegou essa frase, a minha vida é resultado dos meus pensamentos. Ô gente, como eu lutei com isso na minha vida, e luto ainda, menos, mas eu lutei demais. Ainda tem algumas áreas da minha vida que eu ainda me boicoto, eu ainda me pego dizendo, não vai dar certo. E eu tenho que falar, pedir perdão, está amarrado, perdão Deus, porque isso é do ser humano. Mas quando você entende o poder do teu pensamento, nós precisamos, queridos, nós temos algo que o mundo lá fora não tem, que é o Espírito Santo de Deus, e Ele é capaz de entrar, te suprir e gerar novos pensamentos, novas atitudes em nós, amém? João 9:1-7, abre lá, diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A mente humana olha para a desgraça, a mente humana olha para o problema, mas a mente de Cristo vê nessa situação a oportunidade de glorificar a Deus. Aquele homem chegou, ele não enxergava. Aquele homem, quando Jesus chegou até ele, e aqui no início, os discípulos perguntaram, mestre, por que pecou? Por que esse homem é cego? O que os seus pais fizeram para ele ser cego? E aí Jesus responde, ele não pecou nem seus pais, mas ele é cego para que se manifeste através dele o poder de Deus. Sabe por que Deus permite nós passarmos por situações difíceis? Para que se manifeste através de você o poder de Deus. Só que para que o poder de Deus seja manifestado na tua vida, você precisa ter fé. O teu pensamento precisa estar cheio do Espírito Santo, conectado com Ele. Porque como é que vai ter manifestação do poder de Deus? Numa mente podre, numa mente vazia, numa mente confusa, numa mente turbulenta. Nessa situação do cego, está uma ótima oportunidade para vermos que é uma mente que está baseada em Cristo e que é uma mente humana que vive de acordo com o que vê. Provavelmente uma pessoa, quando ela vê um cego, ela vai falar, ele é cego de nascença, então ele vai morrer cego. É o que uma pessoa normal faz. Mas uma mente de Cristo, uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, ela diz, meu filho, vamos para a igreja, Deus pode te curar. E naquela época, Jesus curava as pessoas, ele curou leproso, ele curou paralítico, ele curou cego. Ele foi para manifestar a glória do Pai. Não só naquela época, hoje também. A mente em que Cristo governa
Olha só, gente, a mente em que Cristo governa está apta a mudar realidades. Qual é a realidade que precisa ser mudada na sua vida? Se você estiver com uma mente de Cristo, realidades serão transformadas no ano de 2022. Mas você precisa ter esse entendimento. Uma pergunta: os teus princípios são emocionais ou racionais? Se você anda pelos seus sentimentos, você está tendo péssimos conselheiros. Se os pilares da sua mente são emocionais, eles não são seguros. Se Deus hoje, presta bastante atenção, se Deus hoje visitar a sua vida e dizer: hoje eu vou realizar um milagre na vida do meu filho, agora, ali na Sara Nossa Terra, no culto de terça-feira, Ele encontrará na sua mente um ambiente favorável para construir um milagre ou não? Você está aqui no culto e Ele disse: hoje é o dia, hoje eu vou lá, anjos vão até a igreja, vão até a Sara Nossa Terra, no culto de terça-feira, você vai tocar no João, na Maria, no José, no Lucas, na Priscila. Você vai encher, o poder de Deus vai ser derramado, o milagre vai acontecer. Aí o milagre, o poder de Deus vem. Quando Ele entra, o que Ele encontra dentro da nossa mente? Qual é o ambiente? É uma mente de Cristo? Qual é a realidade que Ele vai encontrar? Ou sua mente está cheia de confusão, irritação, desgosto? Você passa o dia pensando em besteira, você passa o dia pensando em futilidade, você passa o dia pensando que nada vai dar certo. Aí você vem para o culto à noite e fala: Deus me enche, derrama a tua unção. A unção vai ser derramada, mas é impossível o milagre acontecer numa mente tomada de emoções negativas, confusa e irritada. Por isso a importância de você fazer seu devocional todos os dias, você orar todos os dias, você ler a Bíblia todos os dias, ouvir louvor, se for possível, o dia inteiro. Existem momentos em que nós estamos irritados, e naquele momento você precisa botar um louvor e falar: está amarrado, em nome de Jesus, essa irritação não faz parte de mim. Se você não preencher a sua mente com o que te favorece, não adianta querer que Deus construa algo na sua vida. Porque nós queremos que Deus haja, mas o agir de Deus passa por nós. Mateus 12, 25. Você ora assim, ó, antes de ler o texto, a gente faz assim, ó: Senhor, faz um milagre na minha vida. Senhor, cumpra o milagre. Senhor, cumpra as promessas. Senhor, realiza os meus sonhos. E aí Deus responde: meu filho, eu estou tentando, mas a sua mente não nos deixa. Tudo que eu começo a construir em você, você desconstrói. Tudo que eu estou gerando na sua mente, tudo que eu estou gerando para você, a sua mente desmorona. Quando o teu pastor, quando o teu líder, quando o teu profeta chega para você e diz: você vai conseguir, é possível, você é capaz. O que está na sua mente? Impossível, eu não vou conseguir, eu não dá certo. Por isso, por aquilo. Você mesmo desconstrói tudo. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Casa dividida não subsiste. Pensamento dividido fica deserto. A tua mente não pode ser dividida. Os teus pensamentos precisam ser pensamentos que vêm do alto, pensamentos de Cristo. Você não pode permitir que pensamentos de ódio, de raiva, de ira, carnais, dividam a tua mente em nome de Jesus. Os padrões de pensamentos irão se repetir até que você entenda que a convicção limitante que você tem precisa ser substituída pela mente de Cristo. Isso vai destravar a sua vida. Você precisa entender nessa noite qual é
a convicção limitante que eu tenho, que eu preciso mudar nesta noite. Eu não aguento mais.